Olá, eu sou o Thales. Hoje irei explicar um filme tenso de terror do ano de 2014 chamado A Pirâmide. O filme começa com cenas aéreas da cidade do Cairo, no Egito. Nessas imagens conseguimos ver pirâmides e muita fumaça. O filme então nos conta que um time de arqueólogos americanos descobriram uma nova pirâmide. Essa pirâmide estava escondida, enterrada no fundo das areias do deserto. Por causa dessa nova descoberta, o povo do Egito simplesmente ficou louco. Todos foram para as ruas protestar. Aparentemente, eles não queriam que os americanos continuassem com a pesquisa. A partir de agora, todas as filmagens irão mostrar cenas do que realmente aconteceu lá na pirâmide. Vemos então a repórter Sunny já no local da pirâmide. Ela está com o seu cinegrafista chamado Fitzy. Entretanto, enquanto a mulher tenta falar sobre a notícia da nova pirâmide, um cachorro não para de latir e atrapalha a gravação. Em seguida, a mulher e seu cinegrafista vão entrevistar o Dr. Miles Holden. Ele é o responsável pela descoberta dessa nova pirâmide. Segundo ele, essa pirâmide pode ser a pirâmide perdida de Akhenaten. Ele chegou a essa conclusão por causa de alguns escritos do lado de fora da estrutura e também pelo fato dessa pirâmide ter apenas 3 lados. Isso é muito diferente das outras grandes pirâmides que possuem 4 lados. Em seguida, vemos a equipe de repórteres gravando com uma outra arqueologista. Essa mulher diz que essa pirâmide não pode ser da época de Akhenaten. Segundo ela, demorariam milhares de anos para que a areia conseguisse cobrir a estrutura da pirâmide. Por causa disso, essa pirâmide com certeza é muito mais antiga. Essa arqueóloga e Sunny conversam a respeito do uso de satélites na arqueologia. A repórter quer saber por que os arqueologistas são tão contra o uso desses satélites. A mulher então diz que eles estão presos a coisas do passado. Segundo ela, eles não gostam de novos métodos, pois acreditam que se usassem coisas novas, tudo que eles aprenderam durante uma vida inteira de trabalho seria jogado no lixo. Em seguida, o grupo analisa imagens dessa pirâmide feitas por um satélite. A mulher que vimos anteriormente era a filha do Dr. Miles. Ela se chama Nora. A mulher está mostrando uma possível entrada para a pirâmide. Existe um túnel que vai direto até o topo dessa pirâmide. Eles, entretanto, não sabem quem cavou esse túnel. O Dr. Miles não quer admitir que a descoberta deles só foi possível por causa dos satélites. Ele acha que todos os seus anos de experiência na profissão é que foram os responsáveis pela descoberta. Entretanto, o que atraiu os repórteres até ali foi o uso do satélite. Segundo eles, é uma excelente oportunidade para misturar o uso de tecnologias do futuro com coisas do passado. Mais tarde, durante a noite, somos apresentados a Zahir. Ele é o responsável pela parte mais tecnológica da pesquisa. Nessa cena, somos apresentados ao robô da NASA que ele pegou emprestado. Esse robô irá servir para filmar a parte de dentro da pirâmide. Tudo que esse robô vê através de suas câmeras é gravado instantaneamente. Depois dessa cena de apresentação do robô, vemos que a doutora Nora está fazendo coisas com Zahir escondida. No dia seguinte, os trabalhadores conseguiram chegar até a entrada do túnel que leva para dentro da pirâmide. Os repórteres e os arqueólogos são avisados na hora. Eles vão correndo até lá. Ao chegarem, vemos que os trabalhadores já estavam tentando abrir a entrada. Entretanto, assim que um deles consegue, uma substância verde é esguichada de lá de dentro. O homem que recebeu a maior parte dessa substância acabou caindo no chão e tendo algum tipo de ataque. Depois disso, a repórter Sunny pergunta aos doutores o que aconteceu. Nora explica que o homem inalou ar tóxico. A repórter pergunta o que causou esse ar tóxico. O Dr. Miles então explica que esse tipo de coisa acontece com fungos que existem dentro de paredes de lugares que foram selados, lugares como tumbas e pirâmides. Por causa disso, o Dr. Miles e sua filha Nora acham que essa pirâmide é muito mais antiga do que eles haviam pensado. O doutor então diz que eles têm que se preocupar com a pesquisa. O homem também não quer que ninguém diga a palavra maldição, pois isso atrapalharia no trabalho. Ao se levantar, vemos que o doutor está com uma coceira estranha na nuca. Em seguida, um dos trabalhadores vem falar com o doutor. Acontece que havia uma ligação do embaixador dos Estados Unidos aguardando pelo Dr. Miles. O Ministério das Antiguidades do Egito decidiu cancelar todas as pesquisas naquela área. O grupo terá 24 horas para pegar todo o equipamento e ir embora dali. Segundo o governo do Egito, eles estão ali há tempo demais. Por causa da presença deles, o povo do Cairo começou
começou protestos e estão batendo de frente contra os militares. Logo, uma guerra poderia ser iniciada. Em seguida, Nora reclama com seu pai, dizendo que ele nem tentou argumentar. A jovem continua. Segundo ela, eles possivelmente fizeram a descoberta do século e irão abandonar tudo agora. A mulher então tenta convencer o pai. Ela diz que eles só precisam de algumas horas para colocar o robô dentro da pirâmide, tirar algumas fotos, fazer algumas filmagens para poder voltar para os Estados Unidos com alguma prova do que eles encontraram. Porém, é só quando ela mexe com a curiosidade do pai, dizendo que ele também quer saber o que tem lá dentro, é que o homem concorda com isso. A equipe, com o auxílio dos repórteres, então juntam todos os equipamentos e se preparam para mandar o robô para dentro da pirâmide. Um homem do exército do Egito chega e diz que eles têm que se apressar, pois tem que sair desse lugar logo. Entretanto, Zahir consegue convencer o homem a dar 2 horas para eles. Em seguida, Zahir utiliza o robô para entrar na pirâmide. Já de cara, eles veem escritos nas paredes. Esses escritos contêm palavras como Deus, Carnificina e Submundo. Entretanto, Zahir diz que essas palavras são apenas para afastar pessoas que saqueiam tumbas. Ele então avança mais ainda com o robô. Mais à frente, eles encontram outros escritos na parede. Segundo o Dr. Miles, esses escritos estão falando sobre Osíris, o deus dos mortos. Segundo Nora, os egípcios também acreditavam que ele foi o primeiro faraó. Zahir então continua avançando com o robô. Do nada, alguma coisa passa na frente das câmeras. O grupo fica assustado, achando que foi algum cachorro que possivelmente entrou na pirâmide enquanto ninguém estava olhando. Passado o susto, Zahir continua com a exploração. Dessa vez, alguma coisa acontece e ele simplesmente perde o controle do robô. Já que eles não conseguem mais nenhum sinal vindo do robô, Zahir não tem outra escolha. O homem diz que eles têm que recuperar o robô, pois ele custa 3 milhões de dólares. A NASA não ficaria nem um pouco satisfeita se eles voltassem sem esse robô. Dr. Miles não gosta muito dessa ideia. Ele está com muito medo do ar tóxico dentro da pirâmide. Entretanto, depois de muita discussão e argumentação, todos conseguem convencer o doutor a entrar na pirâmide. Mais uma vez, o soldado chega dizendo que eles não podem entrar na pirâmide. Zahir mais uma vez consegue convencê-lo a dar a eles apenas 2 horas. Antes de entrar, eles preparam uma corda para caso se percam lá dentro. Todos estão usando máscara e entram na pirâmide. Zahir não consegue entender, pois o robô simplesmente desapareceu. Eles nem ao menos conseguem encontrar rastros da presença dele. Sem outra escolha, o grupo tem que avançar ainda mais para dentro da pirâmide. Quando chegam a uma encruzilhada, Zahir encontra pedaços do robô. Ele se desespera, pois a NASA ficará muito irritada com ele. Em seguida, o homem diz que eles têm que encontrar o resto do robô. Ao olhar para cima, eles encontram uma passagem para o topo da pirâmide. Nora é a primeira a subir com a ajuda de Zahir. Em seguida, de alguma forma, todos do grupo conseguem chegar lá também. Dentro dessa parte da pirâmide, eles encontram diversos objetos de guerra. Segundo o Dr. Miles, era comum encontrar esse tipo de objeto em pirâmides antigas. Esses objetos sempre eram decorativos. O objetivo deles era proteger a pessoa enterrada no pós-vida. Entretanto, ao observar com mais atenção, eles percebem que uma das lâminas está um pouco danificada. Ao usar luz negra, eles percebem que essa lâmina já havia sido manchada com sangue. Isso significa que, diferente de todas as outras tumbas do Egito, esses objetos letais já foram usados. Em seguida, depois de se levantar, vemos que o cabo que eles usaram para encontrar a saída foi partido. O grupo então decide voltar para a entrada da pirâmide e colocar outro cabo. Só que, ao descer do lugar onde eles estavam, ninguém se lembra mais aonde era a saída. Nora insiste que sabe e todos a seguem. Fitz, o cinegrafista, diz que algo está estranho na pirâmide. Segundo ele, está muito difícil de respirar. Eles continuam andando e não chegam até a saída. Nora estava errada. O grupo acabou chegando até uma sala sem saída. No canto dessa sala estava o robô, parado e destruído. Do nada, o teto dessa sala começa a rachar e o chão também. O grupo para de se mover, porém não adianta. O chão simplesmente se abre e eles caem para a sala de baixo. Aparentemente ninguém se machucou. Eles também começam a tirar suas máscaras, pois está ficando muito difícil de respirar com elas. A partir de agora, o único
único caminho para sair dali é voltando para cima. Enquanto eles conversavam, do nada uma pedra gigante caiu do teto em cima da perna de Zahir. Todos tentam remover essa pedra, mas não conseguem, ela é pesada demais. Enquanto todos estão desesperados com o acontecido, a repórter Sunny encontra um túnel que leva para cima da pirâmide. A mulher então diz que tem experiências com escaladas e decide subir nesse túnel. Fitz e Nora a ajudam e ela começa a escalada. Depois de um tempo, a mulher chega até uma entrada nesse túnel. Ao observar o que havia dentro dessa entrada, a mulher vê a presença de um animal. Este animal a ataca e ela cai de volta para a sala onde eles estavam. Ao chegar lá embaixo, percebemos que ela foi arranhada no rosto por esse animal. Depois disso, o Dr. Miles encontra uma porta na sala. Segundo ele, os hieróglifos nessa porta contêm um aviso, porém ele não sabe sobre o que é esse aviso. O homem só sabe que eles não devem abrir essa porta. Entretanto, o grupo diz que eles não têm outra escolha, não existe como voltar para a saída, eles têm que abrir essa porta. Vemos então o grupo removendo as madeiras que seguravam essa grande pedra e depois conseguindo uma abertura no meio dessa porta. Nora então se despede de Zahir e diz que vai voltar para buscá-lo. O grupo então continua a jornada. Do nada, o grupo escuta os gritos daquele soldado que estava lá fora da pirâmide. Entretanto, depois de um tempo, Nora percebe que na verdade esses gritos eram de Zahir. Ela e seu pai então voltam correndo para a sala onde o grupo estava. Ao chegar lá, eles veem que Zahir não estava mais embaixo da pedra, pelo menos não ele inteiro. Sua perna estava lá embaixo da pedra. Porém, os rastros do sangue mostram que ele foi arrastado por aquela abertura no teto. Nora fica desesperada. Entretanto, ela e seu pai voltam até os jornalistas. No começo, eles tentam mentir, dizendo que Zahir simplesmente perdeu sua vida. Porém, os jornalistas não acreditam nisso. Eles sabem que Zahir, na verdade, foi devorado por alguma coisa. Fitz tenta acalmar Sunny, que estava começando a entrar em pânico. Eles então continuam a jornada através de um pequeno túnel que eles têm que passar se arrastando. É uma jornada claustrofóbica. No meio do caminho, o grupo é surpreendido por diversas daquelas criaturas que Sunny viu no túnel. Eles então têm que se apressar e ao chegar no final do túnel, Fitz é surpreendido pela presença do soldado. Ele consegue resgatar o grupo e efetuar diversos disparos contra as criaturas. Mesmo assim, algumas delas ainda conseguem sair correndo desse túnel. Ao se aproximar para checar se haviam mais criaturas, o soldado simplesmente é arrastado para dentro desse túnel por alguma outra criatura. Todos então se juntam no canto da sala e não fazem barulho. Mais tarde, eles percebem que têm que sair dali e continuam a jornada. Os arranhões no rosto de Sunny estão começando a infeccionar. O Dr. Miles então encontra um painel. Nesse painel existiam imagens sobre o julgamento final. Esse julgamento consiste em literalmente pesar as almas. Segundo o doutor, isso é do livro egípcio dos mortos. Segundo esse livro, assim que uma pessoa perdia a vida, ela era levada até uma outra sala. Nessa sala, ela ficava na presença de Osíris. Dentro dessa sala também haviam outros juízes. Em seguida, o deus Anubis pesava o coração dessa pessoa na presença da deusa da verdade. Se o coração tivesse o peso perfeito, a pessoa então podia passar para o pós-vida. Eles acreditavam que seriam enviados para o céu para ficar no meio das estrelas. Segundo Nora, esse era o ponto central da existência dos egípcios antigos, a possibilidade de obter a vida eterna. Depois disso, o grupo volta mais uma vez para a jornada. Eles chegam até um corredor. O Dr. Miles então passa a mão sobre uma estrutura que se tratava de uma armadilha. Esse corredor então começa a ser enchido de areia. O grupo então tem que sair correndo. Entretanto, ao chegar no final desse corredor, a repórter Sunny não consegue parar e acaba caindo em outra armadilha. Diversas estacas estavam posicionadas no fundo desse corredor. A mulher acabou caindo em cima dessas estacas. Enquanto isso, o Dr. Miles tentava salvar sua filha, que ficou presa pela areia. No último instante, ele consegue pegar a mão de Nora e salvá-la da areia. Enquanto isso, outras daquelas criaturas saíram de um buraco e começaram a comer a repórter Sunny viva. Dr. Miles chega com sua filha na hora e usa
usa um sinalizador para espantar as criaturas. Com a ajuda de Fitz, eles tentam tirar Sunny dessas estacas, porém eles não conseguem. A mulher grita muito de dor. Além de não conseguir retirá-la das estacas, eles têm que colocá-la de volta para onde estava. Nesse processo, a mulher entra em choque e perde a vida. Depois disso, eles percebem que tem que sair dali rapidamente antes que as criaturas voltem. Porém, lembra daquela coceira que o doutor estava antes de entrarem na pirâmide? Pois é, Nora percebe que o homem está com um grave ferimento naquela região. O Dr. Miles, entretanto, diz que eles não podem se preocupar com isso agora. Ele encontrou um outro caminho por algum outro túnel e eles partem em direção a esse caminho. Ao chegar em uma outra sala, o Dr. Miles diz que eles estão em um labirinto e isso não faz sentido. Ao olhar num dos cantos, eles encontram mais restos do robô. Fitz então tem uma ideia. Ele quer usar a antena desse robô para enviar imagens para o lado de fora, com a esperança de que alguém irá encontrar essas imagens nos monitores lá fora. O Dr. Miles então grava essa mensagem. Ele diz que o grupo ficou preso nessa estrutura que eles nunca haviam visto nada igual na história da humanidade. Ele então dá um aviso para quem for resgatá-los: tragam armas. Depois de gravar a mensagem, o doutor e sua filha encontram uma parte dessa sala onde o ar estava escapando. Depois de investigar essa parte da sala, o Dr. Miles, sem querer, ativa um mecanismo que faz essa parte girar, como se fosse uma porta para uma sala escondida. Os dois então entram no túnel que estava por trás dessa porta. O Dr. Miles então começa a dizer que nem sempre os deuses que eram cultuados por esses povos da antiguidade eram seres bondosos. Ele então diz que esses povos costumavam construir pirâmides e outros tipos de estruturas como lugares para servir de abrigo para deuses. Esses deuses ficavam presos nesses lugares e esses povos usavam sacrifícios humanos para agradá-los. Depois disso, eles continuam na caminhada. Vemos também que o braço de Fitz está começando a infeccionar também. Os três então chegam até o fundo da pirâmide. Lá embaixo, eles também encontram um corpo. Junto com esse corpo, eles encontram um diário. Nesse diário tinha a data de 1897. A última coisa escrita nele dizia que o caminho que o grupo havia usado para entrar na pirâmide foi bloqueado. Esse grupo então havia encontrado uma saída na câmara funerária. Nora então percebe que eles estão nessa câmara funerária e ali está a saída. Enquanto ela dizia isso, o Dr. Miles do nada teve seu peito atravessado por uma mão. Nora e Fitz não têm outra escolha a não ser sair correndo dali. Ao chegar até a porta, eles percebem que ela estava fechada. Nora se desespera e senta no chão. Fitz, percebendo que não tem mais para onde correr, decide voltar. Ao chegar lá, ele tem uma terrível surpresa. O Dr. Miles estava amarrado e uma grande criatura estava na frente dele. Acontece que o homem havia sido amarrado em uma balança. Essa criatura havia retirado o coração do homem e depois o colocou nessa balança para pesar. Durante esse processo, o corpo do Dr. Miles simplesmente secou. A criatura então percebe a presença de Fitz, porém ele consegue se esconder e a criatura vai em direção a Nora. Por mais incrível que pareça, como a mulher estava sentada no canto, a criatura não a percebe e sai através da porta. Depois disso, Fitz aparece e mostra as filmagens para Nora. A mulher então diz que aquela criatura se tratava do deus Anubis. Ele havia retirado o coração do pai dela para poder pesá-lo. Segundo ela, no julgamento final, Anubis comia os corações de todos aqueles que eram impuros. Os dois então decidem voltar para a sala e procurar a saída. Lá dentro, eles também encontram o corpo do soldado. Fitz usa essa oportunidade e pega o objeto letal no corpo do homem. Nora também pega um sinalizador no bolso de seu pai. Em seguida, a mulher encontra outros hieroglifos com a história de Osíris. Segundo ela, Osíris era o pai de Anubis. Ele era o criador dos deuses. Os egípcios antigos acreditavam que Osíris veio dos céus e trouxe consigo o conhecimento sobre agricultura e diversas outras coisas. Segundo ela, Osíris sabia que o tempo dele na Terra havia acabado,
Então ele construiu aquela pirâmide para guiá-lo em sua jornada para o pós-vida. Depois disso, Anubis virou seu ódio contra as pessoas. Ele sacrificou centenas para tentar se juntar a seu pai no pós-vida. A alma dele era corrompida, então Anubis estava procurando por um coração puro. Esse era o único jeito de entrar no paraíso. Ela então diz que o pai estava certo, essa pirâmide era uma prisão. Em seguida, a mulher percebe que existe um mapa de estrelas. Seguindo a estrela mais brilhante nos desenhos do teto, Nora consegue encontrar a saída. Ao chegar lá, eles percebem que foi por onde o soldado havia entrado. Ele até mesmo deixou uma escada. Nora então começa a subir essa escada e Fitz vai atrás. Os dois estão próximos a se salvarem. Entretanto, durante a subida, Anubis também chega. Fitz tenta efetuar disparos contra a criatura, mas eles são ineficazes. Anubis o agarra e o leva de volta lá para baixo. Em seguida, ele volta para buscar Nora. Porém, a mulher pensa rápido e consegue usar o sinalizador para distrair a criatura que cai pelo túnel. Nora então continua subindo as escadas e chega até o topo. Só que do nada, Anubis aparece e a arrasta de volta para baixo. Lá, ela acorda já amarrada na balança. Enquanto Anubis se aproxima para retirar seu coração, Nora utiliza um objeto cortante para cortar as cordas. Anubis se aproxima e começa a enfiar seus dedos no peito da mulher. Só que ela consegue cortar as cordas, acertá-lo com seu objeto cortante e fugir. Aquelas criaturas que vimos durante todo o filme simplesmente atacam Anubis, dando a oportunidade que Nora precisava para correr. A mulher então consegue subir as escadas e chegar no topo da entrada. Com muita dificuldade e já sendo tomada pela mesma infecção que tomou o corpo de seu pai e de Fitz, Nora consegue se arrastar e chegar até a saída. Só que ela desmaia. Ao acordar, Nora é surpreendida pela presença de um jovem. Ele pega sua câmera e começa a se filmar. Do nada, Anubis aparece por trás e pega os dois. E o filme acaba. Obrigado por assistir. Até o próximo.